Continua aguardando. Agora está gravando. Boa tarde, seus jovens, estudantes e estudantas. Os meus Brasilzes, Brasolos, crianças, futuro da nação. Seja bem-vindo a mais um Encontro Síncrono de Física 3. Esse é o nosso 11º, não sei, perdi as contas aí. Fechou? Antes da gente ir para a nossa aula, onde hoje nós vamos entender o funcionamento do motor a combustão, fechando as máquinas térmicas. Depois vamos estudar o inverso de uma máquina térmica, que é um refrigerador, ou uma bomba de calor, né? Calma aí que a gente chega lá. Antes eu preciso falar para vocês a respeito das nossas atividades ou avaliativas, tá? Estou apresentando a minha tela aqui para mostrar para vocês. A atividade avaliativa vai funcionar da mesma forma que no primeiro bloco lá, né? Ou primeiro bimestre, mas não é bimestre, porque no nosso curso está num semestre só, o que quer dizer que falta menos de um mês para acabar, o que é muito triste, né? A gente não vai mais se ver daí. Mas está aqui, ó, então tem a atividade 3, que é o formulário do Google, só questões de múltipla escolha, 6 questões de múltipla escolha, porque a Mel reclamou, não é? Então a gente reduziu pela metade, aí sim. E aqui 4 exercícios para tu resolver sobre a primeira e segunda lei da termodinâmica. Tá legal? O prazo é sexta-feira e o que a gente vai fazer na aula de hoje não vai cair. Embora seja aí a última parte, não vai cair. Quem estava tentando entrar aí, será que deu certo? Entrou? Conseguiu? E, pessoal, vamos cuidar no prazo. Eu tenho plena consciência que vocês têm muitas outras disciplinas além da minha, né? Não é a única. Vocês têm muitas coisas para fazer. E também, se você não conseguir entregar na sexta, entregar no sábado, não vai ser o fim do mundo. Mas eu digo assim, cuidar dos prazos, porque tem atividades antigas aqui que a galerinha não fez, hein, pessoal? Atividade com prazo para entrega 29 de outubro. Vamos clicar, cadê? Essa já está encerrada. 11 de novembro, tem 7 pessoas que ainda não entregaram. Hoje é dia 23 de novembro. Foi 12 dias, né? Esperta aí. Pessoal, alguma dúvida sobre a avaliação dessa semana? Avaliação, são duas, as duas valem A, pondera os conceitos, fecha o conceito do bimestre, pondera com o do primeiro bimestre, fecha o conceito do ano. D ou mais está aprovado, C ou mais está aprovado, abaixo de C, recuperação, beleza? Fechou? Ninguém tem nenhuma dúvida, nem para perguntar, vocês vão perguntar hoje? Sim, professor, tranquilo. Então tá, né? Então vamos lá. Então tá bom. Bom, então nós vamos para a nossa aula de hoje, a aula sobre máquinas térmicas, máquinas térmicas não, né? Refrigeradores e máquinas refrigeradoras, né? Oh, meu Deus. Eu tô falando, aí eu me perco aqui. Espera aí. Máquinas térmicas e refrigeradores, tá? O motor a combustão é uma máquina térmica e nós vamos ver ele no começo da aula aqui. E assim a gente finaliza as máquinas térmicas, depois a gente vai ver as máquinas frigoríficas ou refrigeradores, certo? Então tá aí, o motor a combustão interna, pessoal, tá na tela para vocês. Ele funciona em um ciclo, né? Um ciclo de Otto, é o nome do ciclo que ele funciona. E, em geral, o que a gente tem no nosso dia a dia, andando aí pelas ruas, são motores, como que a gente vai ver aqui, que são motores a combustão interna de 4 tempos. O que são esses 4 tempos? 4 transformações gasosas que acontecem ali, né? Alguns carros mais antigos, os carros mais antigos, mas bem mais antigos, né, da década de 60, por aí, eles tinham motores a 2 tempos. Algumas motosserras, né, ainda usam esse motor a 2 tempos. Então, daí é um procedimento um pouquinho diferente do que a gente tem aqui. Tá? Então, aqui tem uma figura que representa um corte transversal no motor, né? Nós temos 2 válvulas na parte de cima, uma da admissão de combustível e uma válvula de escape. O que é uma válvula, né, meu amigo?
A gente tem que saber entender o que são as coisas. Uma válvula é uma torneira, uma coisa que abre e fecha. Eu consigo controlar a entrada e saída de alguma coisa. Isso é uma válvula. Válvula de admissão controla a entrada de combustível. Quando eu quero mandar combustível para dentro da câmara de combustão, essa válvula abre. Válvula de escape é para fazer expelir os gases que restam da queima do combustível. Então, quando eu vou expelir os gases, essa válvula abre e esses gases vão embora por escape. Inclusive, né, tem uma parte lá do carro que se chama escape. O pistão é o êmbolo móvel, né, que a gente falou tanto, né, nessa figura, né? O cilindro é toda essa parte, ele se chama cilindro porque é o formato do cilindro, né? A parte interna do cilindro é a câmara de combustão, onde vai acontecer a combustão. E aqui em cima, junto com as válvulas, você já deve ter ouvido falar em comando de válvula, né? Então, essas válvulas aí. Hoje em dia é tudo comandado eletronicamente, a abertura para entrada de combustível, a abertura para sair os gases do escape. A vela é a faísca, né? É o que faz pegar fogo, a coisa toda ali, né? Então é uma faísca elétrica que faz, né? E aí uma sacada bem interessante que tem aqui é essa peça chamada virabrequim. O que acontece? O pistão ele é ligado a esse braço aqui, ó, que tem um nome chamado de biela, tá? E ele se liga no virabrequim. Só que ele não é ligado no eixo do virabrequim, ele é ligado deslocado do eixo. Então, essa sacada dele estar ligado deslocado é muito interessante porque é o que faz o movimento de subir e descer se transformar no movimento de girar. Né? Como é que transforma o movimento de subir e descer no movimento de girar? Porque ele é deslocado. Então é como se fosse o pedal da bicicleta, né? O pedal da bicicleta. A bicicleta está em moda, né? Então o pedal tem um L lá e o seu pé não fica ali no eixo, ele fica para frente do eixo, o outro pé para trás, né? E aí o seu movimento de subir e descer, porque sua perna não gira, ela sobe e desce. Converte isso num movimento rotacional, né? Então aqui está ligado o eixo que vai para o câmbio, que é a transmissão, que transmite o movimento para as rodas. Meu Deus do céu, mais um tentando entrar. E aí eu me perco todo. Bem-vindo todo mundo que está chegando aí, galera. Vamos lá? Então, vamos lá. Aqui estão a explicação das partes do motor, que eu já expliquei brilhantemente para vocês. Mas, se vocês quiserem, vocês podem ler, vocês têm acesso ao material. Então, vamos ver os 4 tempos do pistão. Vocês vão ver que são 4 transformações gasosas. O primeiro tempo é admissão e expansão. Então, e você vai perceber que é um ciclo também. Então, primeiro tempo, o pistão está lá em cima, tá? Então, é como se o cilindro tivesse vazio. Então, é admissão. A válvula de admissão abre e, ao descer, o pistão desce enquanto essa válvula de admissão de combustível abre. Então, os vapores, porque o que vai lá dentro para ser queimado não é... Vamos lá. Não é o combustível líquido, é uma mistura de ar combustível, tá? Não é o combustível líquido. É uma mistura de ar combustível, tá? Então, eles vão lá para dentro da câmara de combustão, tá? Então, esse pistão vai descer, enquanto ele desce, vai entrando essa mistura ar-combustível. Então, quando se falar em taxa de compressão, é a estequiometria, né? Do quanto de ar em proporção a quanto de combustível. Como é que o motor turbo funciona? Ele consegue mandar mais ar lá para dentro. E se ele consegue mandar mais ar, mantendo a mesma proporção, ele manda mais combustível, explode, a explosão libera mais energia. Não é? No momento, então, que o pistão atinge seu curso máximo, o volume interno do cilindro é máximo. Então, você preencheu todo o cilindro. Durante toda essa etapa, a temperatura é a próxima do ambiente e a pressão também. Não é? Você não aqueceu nada, você não comprimiu nada, você só abriu ali a válvula e entrou combustível. Então, essa expansão que teve, ela não alterou nem pressão nem temperatura, porque não é uma expansão fechada, né? A válvula estava abrindo, ali estava mandando combustível e ar lá dentro. Aí, nós vamos para o segundo tempo. E alguém pode falar assim, beleza, professor, vamos explodir agora. Solta a faísca da vela. Calma, não seja precoce, garoto. Se eu mandar o combustível da vela agora, ele vai explodir e vai fazer o quê com a explosão? Nada. Eu só vou explodir a vela quando o pistão estiver lá em cima. Daí eu explodir a vela, não. Explodir, né? Soltar a queima.
porque daí a queima vai mover o pistão para baixo. Tá? Então, o segundo tempo é compressão. Então, eu terminei de entrar combustível, então eu fecho a válvula de admissão e o êmbolo vai subir. Por que ele vai subir? Por inércia. Tá? Porque tem outro pistão ali do lado que naquele... Os pistões, né? Em geral, o carro tem 4, né? Os carros mais modernos estão saindo com 3 cilindros, né? Ou 3 pistões. Então, eles não trabalham todos juntos, todos no primeiro tempo, todos no segundo tempo, todos no quarto. Um no primeiro tempo, um no segundo, um no terceiro, um no quarto, e assim por diante. Porque aí você está o tempo todo gerando movimento, né? Se tivesse todos trabalhando sincronicamente, você ia ter a expansão, compressão. Aí, quando explode o combustível, dá aquele soco no carro para frente, e nos outros 4 tempos ele fica sem força. Então é por isso que ele sobe. Então, quando ele sobe, ele faz uma compressão daquele gás combustível. Uma compressão adiabática, porque é rápida. Então, daí você já se liga no quê? Eu comprimi adiabaticamente, eu estou esquentando e aumentando a pressão dessa parada. Agora eu tenho o ponto ideal para queimar, para explodir essa parada. Porque ele está quente, comprimido, pressionado. Tá? Nessa etapa, aumento de pressão e um aquecimento adiabático. Claro que não é um superaquecimento, né? Tá? É um aquecimento da compressão adiabática. O maior aquecimento vai ser no caso da queima, né? Então, aí sim, vem o tempo 3 desse motor, que é a explosão e expansão. Você solta a faísca da vela, aí você tem um gás inflamável, né? Uma mistura de gás e combustível. Ele vai queimar, então vai liberar uma grande quantidade de calor, então ele vai fazer uma expansão, realizar o trabalho, movendo o pistão lá para baixo. Tá? Haverá um grande aumento da pressão, da temperatura, o volume permanece constante quando está queimando, né? Depois da queima, você libera uma grande quantidade de energia, se expande rapidamente, empurrando o êmbolo do cilindro até que ele atinja o seu ponto máximo, né? Como consequência da expansão adiabática rápida, a temperatura e a pressão interna diminuem. Tá? Eu não disse que ela se torna ainda igual da atmosfera, né? Mas ela diminui um pouco, ela estava comprimida, essa expansão. Temperatura e pressão ainda diminuiu. Tá? E o que eu preciso? Eu preciso de um quarto tempo que vai me livrar do resultado da queima e fazer voltar no primeiro tempo, fazer voltar o pistão lá em cima, né? Porque é uma máquina térmica que tem que operar em ciclo. Tá legal? Qual é o último tempo? Exaustão, ou escape também, tá? Também conhecido como escape. Tá? Então, o que acontece? O pistão está lá embaixo, aí eu abro a minha válvula de escape, por diferença de pressão, esse gás vai saindo para a atmosfera. O que não sair, o pistão vai subir por inércia e vai empurrar esse gás para fora. E aí eu volto, então, a uma posição inicial aqui, com temperatura próxima da atmosfera, temperatura próxima da atmosfera, então eu estou de volta ao início do ciclo aqui, eu estou de volta ao primeiro tempo, posso abrir a válvula de admissão de combustível e começar tudo de novo, tá? Claro que isso acontece muito rapidamente, né? Muito rapidamente, tá certo? Bom, então com isso nós fechamos a máquina térmica, essa é a máquina térmica icônica, né? O motor, a combustão interna, aquilo que move o mundo até hoje, impulsionou, como eu sempre digo, a Revolução Industrial, mudou para sempre a nossa forma de organização em sociedade, né? Enfim, tudo mudou por causa desse cara aí, certo? Bom, então agora nós vamos ver as máquinas refrigeradoras, como funciona um refrigerador, uma máquina frigorífica, ou ainda, como pode ser também conhecida, e eu vou explicar por quê, uma bomba de calor. Calma, mas não é bomba que explode, é bomba que bombeia. Tá? Bom, então aqui eu tenho uma figura que ilustra um refrigerador. O refrigerador ele vai ter 4 elementos bem importantes. Tá? O compressor, que eu tenho um segredo para dizer para vocês, ele vai ter a função de comprimir, o condensador, que vai ter a função de condensar, ou irradiador. Por que ele tem esses 2 nomes? A gente já vai entender. A válvula de expansão, esse aqui é a chave para você entender a termodinâmica, né? Por que a gente estuda esses casos? Por que a gente estuda o motor a combustão interna?
Por que eu estudo refrigerador, professor? Eu não vou ser técnico de geladeira. Meu amor, porque se você entende como a coisa funciona, para entender como a coisa funciona, você precisa entender os processos termodinâmicos, amor. Então faz parte, compreender isso aqui faz parte de fixar na sua ideia esses processos. Se você entender a importância dessa válvula de expansão, ponto, tá ótimo. E o congelador ou evaporador, que é o 4, tá? Então, vamos imaginar, pensando primeiro naquela geladeira mais antiga de porta única, né? Que o congelador fica lá em cima, mas ele fica todo junto com a geladeira. Então, o congelador ou evaporador, ele tem lá uma serpentina. O que é essa serpentina, gente? É isso aqui, ó. É um caninho aqui dentro, ó. Não sei se você já ouviu falar que antigamente você tinha que deservar a geladeira. Aí, normalmente o seu pai, né, ou o homem da casa, queria lá cutucar o gelo com uma faca, furava isso aí e era um abraço para a geladeira. Porque dentro desse tubo aí, que é a serpentina, vai circular um líquido chamado fluido refrigerante, que não é aquele que você bebe. Tá? É um fluido que vai ter ali um calor específico ideal para que ele faça os processos termodinâmicos que ele tem que fazer. Como é que funciona essa parada, bicho? Eu mando esse líquido, esse fluido líquido lá para dentro, numa temperatura menor que o ambiente da geladeira. E a beleza disso está aqui, que o processo de resfriamento é o processo natural de equilíbrio térmico. O que faz quem faz o alimento dentro da sua geladeira resfriar é a natureza, ou a mãe natureza, né? O que a geladeira faz apenas é colocar o alimento que está lá dentro em contato com o ar, com uma coisa que é mais fria que ela. E aí, num processo natural, espontâneo, quando dois corpos de temperatura diferente estão em contato e puderem trocar calor, o calor vai fluir do mais quente para o mais frio. E você colocou a sua maçã lá dentro da geladeira, ela está mais quente com o ambiente, ela espontaneamente vai doar calor para o ambiente. E quando ela doar calor, ela vai resfriar. Ponto. É isso sim, é assim que a geladeira resfria. Beleza? Agora, como é que eu vou ficar mandando esse líquido frio lá dentro da geladeira o tempo todo? Por quê? Eu tenho um problema. Quando esse líquido recebe calor do alimento, da sua maçã, do gelo, da carne que está lá dentro, ele vai aquecer. Inclusive, o que vai acontecer aqui no refrigerador, ele vai aquecer, por isso que eu falei, tem que ser um líquido com ponto, o calor específico ideal, ponto de ebulição ideal. Para quê? Para que quando ele absorva certa quantidade de calor, ele evapore. E aí, quando ele evaporar, ele vai ser sugado pelo compressor. O que o compressor vai fazer? Comprimir. Aê! Temos um Sherlock Holmes, ora. O compressor vai comprimir, exatamente. Mas por que o compressor vai comprimir? O compressor vai comprimir para aumentar a pressão do gás. Por quê? Porque aumentando a pressão do gás, depois, esse gás vai passar pelo evaporador. Em seguida, o gás é imediatamente, depois do compressor, ele é empurrado para dentro do condensador. E aí, o que é o condensador? Ou radiador. Por que ele se chama também radiador? São aquelas gradinhas que ficam atrás da geladeira, que têm a mesma aparência e a mesma função de um radiador lá do carro, que é liberar calor para o ambiente. Então, tem os caninhos aqui, e esse gás vai passar aqui dentro desses caninhos e vai perdendo... Esse gás não, agora gás, perdão. Ele aqueceu e virou gás. Ele vai perder calor para o ambiente, certo? E vai condensar, por isso que se chama condensador. Só que aí ele vai virar um líquido sob alta pressão. Por quê? Porque o compressor comprimiu ele. Tá? Então, quando você fala em ar-condicionado, geladeira, o motor é o compressor. Nós vamos entender daqui a pouco qual é o grande lance de um refrigerador. Qual é a diferença de uma máquina térmica? A máquina térmica tira calor da fonte fria, da fonte quente, para doar para a fonte fria. Para realizar trabalho, e parte dela é doada da fonte fria. As máquinas frigoríficas, os refrigeradores ou bomba de calor, eles fazem um processo contrário. A função dela é tirar calor do que está mais frio e doar calor para quem está mais quente. E este é um processo antinatural.
Isso não pode acontecer. A segunda lei da termodinâmica vai dizer, não, isso não pode acontecer. Não pode acontecer naturalmente. Para que ele aconteça, eu preciso fazer trabalho sobre ele. Então, por isso, a geladeira tem um motor. As máquinas frigoríficas, gerador, o ar-condicionado, eles têm um motor, que é o cara que vai fazer trabalho para eu poder tirar calor do frio e dar para o quente. Para eu vencer a natureza. Então, quem faz esse trabalho? Compressor, ó. Movimento mecânico, trabalho, comprimir. Esse é o motor da geladeira, ou o motor do ar-condicionado. O que ele faz? Comprime e deixa o gás a alta pressão. Aí o gás vai para o condensador, vira um líquido a alta pressão. Tá? Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso agora resfriar esse cara. Para ele já está um líquido. Eu preciso resfriar ele para ele voltar para dentro da geladeira. E aí vem o cara que eu falei, que é o tubo capilar, ou válvula de expansão. Que se você entendeu o que é uma expansão adiabática, você vai entender a importância desse cara. O que essa válvula de expansão faz? Faz o gás se expandir adiabaticamente. Então, ele precisa estar pressionado para expandir. Então, ó, por isso a importância do compressor. Então, quando ele passa por essa válvula, ele faz uma expansão adiabática rápida, realiza trabalho. É adiabático, ele não ganha energia de ninguém para realizar trabalho. Então, ele tira energia de quem? Dele mesmo. Então, ele resfria. Expansão adiabática. É o seu aerosol. Né? Pega a lata de aerosol, aqueles antitranspirantes do Rexona Clear Manpower Revolution Silver Golden Mega. Sai espirrando aí, você vai ver. Fica gelada a lata. É a expansão adiabática. Então, nesse tubo capilar, ele passou ali, ele expandiu adiabaticamente, diminui pressão e temperatura. Aí volta o líquido, abaixa a pressão, baixa a temperatura para dentro da geladeira. Rouba calor, evapora, é sugado pelo compressor, o compressor comprime, ele fica pressionado, fica alta pressão, passa pelo radiador ou condensador, vira líquido de novo e faz essa expansão. Então perceba que, de novo, cara, quem faz todo o trabalho é a natureza. Quem faz todo o trabalho é o maior trabalho, que é resfriar o ar, porque o grande mistério é esse, poxa. Como é que o ar-condicionado funciona? Ele joga um ar mais frio para dentro, mas como é que você vai resfriar o ar? Esse que é o problema. A gente resfria o ar colocando ele em contato com algo mais quente. Mas ele já está mais frio com o ambiente. Então como é que você faz para resfriar? Para resfriar? Essa expansão adiabática. Tá? Essa expansão adiabática. E é por isso, bom, esse eu vou entrar em detalhes mais para frente. Então, aqui tem um outro desenho da geladeira, ó, tubo capilar, congelador ou evaporador, que é as mesmas coisas, né? É onde o líquido recebe calor do que está lá dentro, rouba calor do que está lá dentro, vamos dizer assim, resfriando o que está lá dentro e evapora. É sugado pelo compressor, que é o motor, comprime, vira um gás comprimido, passa pelo condensador, condensa, vira um líquido, comprimido, ou seja, alta pressão, expande no tubo capilar, então ele passa a ser um líquido frio e a baixa pressão. Aqui tem um outro diagrama, né? Tá? Onde você pode colocar... Aqui o número 1 está no compressor, mas não quer dizer que o ciclo começa no compressor, né? É só na ordem que apareceu lá. O ciclo começa no evaporador ou no congelador. Então, ó, sai daqui um gás a baixa pressão, entra no compressor, sai um gás a alta pressão. Entra no condensador, sai um líquido a alta pressão. Passa pela válvula de expansão ou tubo capilar e volta, então, um líquido a baixa pressão e baixa temperatura. É genial, tá? Então, aqui eu descrevi cada um dos 4 passos, né, dele passando em cada um desses 4 itens. Vocês podem ler depois e ficar à vontade, tá? Então, o refrigerador, máquina frigorífica, ou máquina refrigeradora, ou bomba de calor, são as máquinas térmicas às avessas. Porque, olha só, eu tenho aqui, desse lado, em amarelo, o diagrama da máquina térmica. Ganha calor naturalmente da fonte quente, faz trabalho, e o que não vira trabalho, aquece a fonte fria. No refrigerador, ele ganha trabalho, ó, de quem? Do motor. Por isso que eu preciso ter um motor. É o oposto, né?
A função da máquina térmica é ser um motor. O refrigerador, ele usa de um motor para poder, então ele recebe trabalho, né? Para poder tirar calor do que está mais frio e doar para quem está mais quente. Para vencer a natureza. Por isso elas são também chamadas de bomba de calor. O que é bomba? Bomba, não, como eu disse, né? Não bomba que explode. Bomba que bombeia. Né? Não sei se você já foi em algum lugar que tá falando, tem uma bomba d'água que puxa a água do rio de um lugar mais alto, mais baixo, para um lugar mais alto. Por que eu preciso ter uma bomba? Por que eu preciso bombear? Porque esse processo é antinatural. Né? Energia mecânica, potencial, né? Potencial gravitacional. O normal é você ir do lugar mais alto para o mais baixo. Para você ir fazer o inverso, você precisa gastar energia. Você tem que ter uma bomba elétrica, né? Movida a eletricidade para fazer o inverso. Ou a bomba de combustível do seu carro. Pega o combustível lá do tanque, que está mais baixo, faz ele ir para o motor. Aqui é a mesma coisa, eu tenho que vencer a natureza para bombear calor do mais frio para o mais quente. Analogamente à ideia da bomba d'água. Né? Então, daí esse nome bomba de calor. O refrigerador ideal também vai funcionar no ciclo de Carnot, só que no sentido anti-horário. 2 adiabáticas, 2 isotermas, né? Só que no sentido contrário, tá? No sentido anti-horário. Tá? Então ele faz um trabalho negativo. Né? Claro, porque aqui ele, vamos dizer assim, que ele consome trabalho. A máquina térmica gera trabalho. Tá bom? E aí nós chegamos na grandeza que vai medir o quão bom é um refrigerador. Na máquina térmica, nós tínhamos o rendimento. Bom, qual é a função de uma máquina térmica? Tirar calor do quente, realizar trabalho com esse calor. Essa é a função. Como é que eu meço o quão bom é uma máquina térmica? Quanto de trabalho ela gera em relação a quanto de calor ela tirou. O refrigerador é o oposto. O refrigerador recebe trabalho para tirar calor. Então, como é que eu vou medir o quão bom é um refrigerador? Fazendo a relação entre quanto de calor ele tirou em função de quanto trabalho ele ganhou. Aí eu vou ver o quão bom ele é. Tá? Tem uma diferença técnica, né? Que na máquina térmica a gente chama de rendimento e aqui para o refrigerador a gente vai chamar de eficiência. Eficiência aí. Então, é o calor que vem da fonte fria dividido por trabalho. Eu não gosto do Q2, já falei para vocês, eu gosto de registrar como QF, né? Para você lembrar. Que é quanto de calor ele tira da fonte fria em função de quanto trabalho ele ganhou. Qual é a função dele? Pegar trabalho e tirar calor da fonte fria. Como é que eu vou saber o quão bom é o refrigerador? Quanto que ele tira da fonte fria dividido por quanto de trabalho eu ganhei. Então, como eu disse lá na máquina térmica, cara, isso é uma porcentagem. É a medida de quantos por cento é o QF é do trabalho. Ó, lembrando que aqui no diagrama, ó, você tem a mesma equação. Ó. Trabalho é a diferença de Q1 e Q2. A diferença é que a máquina térmica pega calor, converte parte em trabalho, entrega trabalho para o sistema e despeja parte do trabalho para a fonte fria. A máquina térmica, ó, a máquina térmica ganha trabalho, então é injetado trabalho nela, ela tira calor da fonte fria e junta os dois e despeja, entrega, rejeita os dois para a fonte quente. Tá? Então, ó, o Q1, que seria o calor, ó, na minha forma de notação, seria o trabalho, é o calor do QF, do QQ menos o calor do QF. Se você rearranjar essa equação, você vai ver que o calor que é rejeitado para a fonte quente é a soma do trabalho que ele ganhou mais o quanto que ele tirou. Então, se ele juntasse essas duas quantidades de energia e entregasse os dois para a fonte quente, rejeitasse os dois para a fonte quente, tá? Então, a diferença aqui é que o calor que é rejeitado para a fonte quente e tirado da fonte fria.
quanto que aquele é tirado da fonte quente e rejeitado da fonte fria. Tá? Bom, vamos aplicar isso em alguns exercícios aqui. Só temos aqui 24 exercícios para fazer. Brincadeira, só tem 5. Mentira minha. E aí é pegadinha glu-glu. Ai, meu Deus, são 15h23, hein? 15h23. Mas a Mel falou que hoje a gente pode ir até às 5. Exercise número 1. Um refrigerador recebe a cada ciclo 100 joules de calor da sua parte interna, devido a um trabalho de 20 joules. Então, veja, agora a gente tem que fazer o quê? Interpretar o que é cada coisa, né? Ele recebe a cada ciclo 100 joules de calor... Deita aí. Desculpa, alguém falou alguma coisa? Falando com a minha cachorra, professor, desculpa. Cachorra, coitada da cachorra. Alguém disse que a vida da cachorra que é boa, né? Passa o dia deitado. Quando ela levanta, alguém fala, deita! Ô, vidão. Mas eu sei que tem... hoje em dia dá até para assistir aula deitado, a vida tá mais fácil. Meus amores, foca aqui comigo, ó. Eu preciso interpretar agora o que é cada coisa. Vocês já sabem que as equações são muito simples. Tá? São muito simples. O que é isso? Ó? O refrigerador recebe a cada ciclo 100 joules de calor da sua parte interna. Isso aqui é o calor extraído da fonte fria. É o QF. Devido a um trabalho de 20 joules. Então, claro que esse aqui é o trabalho. Então, aí vocês já começam a perceber que ela tira da fonte fria muito mais calor do que o trabalho que ela recebeu. Então, não há limite para a eficiência. Enquanto a segunda lei da termodinâmica limita a eficiência em sempre menos que 100%, a eficiência de um gerador não tem limite. Pode ser 100, 500, 400, 1000%. Tá? Porque não há uma relação direta entre o trabalho e o calor. Não é que o trabalho aqui é convertido no calor, é diferente. Tá? É diferente lá da máquina térmica, onde eu pegava calor e convertia em trabalho. E aí vamos aprofundar, vamos ser profundos aqui. Por que a máquina térmica não podia dar um rendimento de 100%? Porque o calor é uma forma mais complexa de energia. E a gente vai ver que isso aqui está acabando com o universo, né? Daqui a pouco. Então eu nunca vou conseguir converter todo calor em trabalho. Aqui não, é diferente. Eu estou usando um trabalho que pode ser 100% dele convertido para calor, porque o trabalho é uma forma menos complexa de energia, então dá para eu ir para converter ele 100% dele para calor. E mais ainda o que eu consigo tirar do calor, da fonte fria, com esse trabalho. Então eu estou somando as duas coisas, não é uma relação direta. Não é um trabalho que é convertido em calor e é jogado para a fonte quente. Entendeu? Por isso que pode ser, eu posso tirar mais calor do que o trabalho que eu ganhei, como é esse caso aqui. Bom, letra A, determina a quantidade de energia descartada por um ambiente externo. A quantidade de energia descartada por um ambiente externo é a soma desses dois caras. Ó, trabalho é o calor da fonte quente, rejeitado para a fonte quente, menos o tirado da fonte fria. Então, se eu rearranjar essa equação, eu vou perceber que o que é rejeitado para a fonte quente é a soma dos dois. Então, é óbvio que é o trabalho, que é 20, mais o calor que eu tirei da fonte fria, que é 100. Então, eu estou doando ao final de cada ciclo para a fonte quente a soma desses dois. É isso é máquina frigorífica. Eu junto os dois e entrego essa quantidade de energia para a fonte quente. Tá bom? Letra B, calcule a eficiência dessa máquina. Então, olha só. Não vamos se perder. Eficiência é o calor que eu consegui tirar da fonte fria dividido por quanto de trabalho eu ganhei para isso. Então, isso está medindo a minha eficiência. Tá? Quanto que eu tirei? Eu tirei 100. Quanto que eu ganhei? Eu ganhei 20. Corta, corta, tchaca, tchaca. Até 5.
O que significa em porcentagem o decimal 5 ou 5,0? Significa que eu tenho uma eficiência de 500%. Tá legal? Letra C, qual é o significado obtido no item anterior? Eu não vou escrever isso, né? Mas o significado é uma eficiência de 500%. Isso quer dizer que para cada joule que eu recebo de trabalho, eu consigo tirar 5 joules de calor da fonte fria. Ou que a quantidade de calor que eu consigo tirar da fonte fria é 5 vezes maior que o trabalho que eu recebo. Tá bom? Tá tudo bem. Não tem nenhum problema. Não há limites para eficiência, tá? Número 2, é uma repetição do exercício que a gente fez lá para as máquinas térmicas. Temos máquinas com rendimento de 0,07, 0,25, 1 e 400. O que isso significa e se essas máquinas são possíveis? Bom, isso significa um rendimento, uma eficiência de 7%. Deixa eu conectar o cabo do meu computador. E significaria aqui, que a quantidade de calor que ela tira da fonte fria é 7% do trabalho que ela recebe. No segundo, eu teria 25%, o que significa que o trabalho que ela consegue tirar da fonte fria é 25% do trabalho que ela recebe. No terceiro, eu teria o decimal 1,0, nem é um decimal, é um inteiro, né, que corresponde a 100%. Agora, entenda uma coisa, amor. Ô, Diogo, presta atenção aqui, rapaz. Não é que todo o trabalho virou calor. Uma eficiência de 100%. Não é isso. Significa que ela conseguiu tirar da fonte fria uma quantidade de energia que é igual ao trabalho que ela ganhou. Então pensa, ela recebeu um trabalho de 1.000 joules e tirou da fonte fria 1.000 joules, mas não são a mesma coisa, não é que um se converteu no outro. Tanto que no final do ciclo, ela não vai entregar 1.000 joules para a fonte quente, ela vai entregar 2.000. Tá? Não é uma coisa se transformando na outra. Por isso que também não há limite para essa máquina frigorífica, tá? Ou refrigeradora. E o inteiro 4 significa um 400%. Significa que o que ela consegue tirar da fonte fria é 4 vezes maior do que o calor, a energia que ela recebe na forma de trabalho. E todas essas máquinas são, sim, possíveis, pois não há limitação para a eficiência de um refrigerador. Tudo bem, meu bem? Ficou claro aí, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa? A cachorra da Mel quer perguntar alguma coisa? Está entendendo? Tá, professor. Maravilha, então. Oh, tá bom para cachorro, hein? Ah, piadoca, hein? Por falar em cachorro, Nossa, tem a piada... que ia Vocês dar. conhecem a piada do cachorro? Que o nome dele era Pra Dentro. Aí ele entrou dentro de casa, a dona dele falou assim, pra dentro, pra fora. Ele ficou confuso e morreu. E acabou, assim acaba a piada. Trágico, né? O YouTube vai bloquear essa aula por causa dos direitos dos animais. Exercise number 3. Aí. É a mesma coisa que o número 1, só que agora ele deu a eficiência da geladeira, tá? Então ele fala, uma geladeira, ou refrigerador, ou máquina frigorífica, ou bomba de calor, possui um coeficiente de desempenho, que é a eficiência, né? Igual a 4. Isso quer dizer, para cada joule de trabalho que ela ganha, ela tira 4 joules da fonte fria. Admitindo que essa máquina, meu nariz está irritado, admitindo que essa máquina receba 100 joules de trabalho por ciclo, calcule. Quantidade de calor retirada da fonte fria, 400. Meu Deus do céu, quem falou que a física é difícil? Quem? Para, professoras do ensino fundamental, suas mocreias. Não pode falar. Pode falar, YouTube, perdão. Para de falar que física é difícil, cara. O coeficiente é 4, quer dizer que para cada joule que ela ganha, ela tira 4. Se ganhou 100, ela tirou 400.
Quanto que vai ser doada para a fonte quente? Não é perdida, não é perdida. Perdida não é bom. Reclama aí com o positivo. É cedida para a fonte quente, entregue para a fonte quente, ejetada para a fonte quente, despejada para a fonte quente. É 500, né, cara? Sendo o trabalho, mais 400 que ela tira da fonte fria. O senhor poderia, por gentileza, fazer a conta para mim? Poderia para mim. Faz uma conta para eu. Faz uma conta para mim. Faz um favor para eu. Faz um favor para mim. Muito bem, meu Deus do céu. Olha lá, crianças do meu Brasil. Vamos agora fazer a conta mais fácil de toda a história das contas fáceis. Dentre a facilidade das histórias das facilidades das contas fáceis. O coeficiente de eficiência, ou a eficiência da geladeira, é 4. A cada ciclo ela ganha um trabalho de 100. Oh, meu Deus! Minha Nossa Senhora das Equações, ajudai-me a encontrar quem é o calor que é tirado da fonte fria. Vou isolar minha equação, né, André? Mandar para lá. Fica... Opa! Tá acabando a tinta da minha caneta. Piadoca, hein? 400, amor. 400, amor, não. 400 joule, professor. Tô hilário hoje. Igual meu tio, Hilário. Um cara que se chama Hilário. Olha, letra B. Quanto que é perdido para a fonte quente? Não é perdido, é cedido. É só somar os dois, né, cara? Perceba que não é 400. Não é que ela transformou, repito, não é que ela transformou 100 joules de trabalho em 400. Ela pegou um trabalho de 100 e com esse trabalho conseguiu tirar 400 da fonte fria. Então, o que vai para a fonte quente é a soma dos dois. É o trabalho mais o que ela tirou da fonte fria. Ok? Ok. Loucura, loucura, caldeirão! Quem gostou faz barulho, caldeirão. No nosso... Ah, não é mais caldeirão, agora tá no Domingão. Vocês conhecem o Luciano Huck? A geração de vocês não assiste Globo, né? Nossa. Muito bem, veja bem, meu bem, encontrei alguém. Enem, quem fez Enem aí domingo? Levanta a mão. Não fala no Enem que é gatilho, professor. Gatilhos emocionais. Maldição. Enem. Vamos fingir que não é do Enem. Tá? No Brasil, o sistema de transporte depende do uso de combustíveis fósseis e assim vai ser até extrairmos a última gota de petróleo dessa bendita terra que Deus não dá, né? Malditos são os homens porcos, capitalistas, comunistas, fascistas, dentistas, taxistas. Bom, o que dizia a questão? Cuja energia é convertida em movimento de veículos. Para esses combustíveis, a transformação de energia química em energia mecânica acontece quando? Volta aqui comigo, ó. Quando que a energia química se transforma em energia mecânica? No terceiro tempo do motor a 4 tempos. Tá? Quando a faísca da vela é solta e é queimada a misturar combustível aqui dentro, que há uma grande liberação de energia que faz o gás expandir e movimenta o pistão. Movimentou, mecânica. A energia liberada da queima é energia química. Tá legal? Então, uma questãozinha aí para não dizer para o senhor, professor, por que eu estudei o motor a combustão se eu não vou ser mecânico? Para isso, irmão. Para arrasar no Enem. Um tapa na cara desse... não posso ficar falando. Que dó de mim. Liberdade não existe, na verdade, né? Liberdade é utópico. A liberdade, irmão, é que nem o ciclo de Carnot, ela não pode ser atingida. Você pode chegar perto. Aonde que acontece a conversão de energia química em energia mecânica? A letra A, na combustão, que gera gases quentes para mover o pistão do motor. Tá bom? Não é nos eixos, não é na ignição, não é na exaustão, não é na carburação. Gostaram? Fácil, né? E último, mas não menos importante,
Federal de Santa Maria é um condicionador de ar funcionando no verão durante certo tempo, consome 1.600 calorias de energia elétrica. Meu Deus, ó, meu pai. Ó, professor grande mago da física. O que é essa energia elétrica consumida por um condicionador de ar, por uma geladeira, por uma máquina frigorífica? Vamos discutir isso daqui a pouco. E retira certa quantidade de energia do ambiente que está sendo climatizado e rejeita 2.400 para o exterior. No mesmo intervalo de tempo ali, né? Então, durante aquele período. A eficiência do condicionador é eficiência, amores meus. O sol meu. Aí. Patrick. Eficiência é a quantidade de calor tirado da fonte fria dividido pelo trabalho. Então, preciso dessas duas grandezas. Vamos olhar, vamos refletir sobre o que a gente tem aqui. Alguém tem um palpite sobre o que seriam essas 1.600 calorias consumidas de energia elétrica? Esse é o trabalho, gente. É o trabalho do motor, tá? Quem que consome energia? É o motor. Motor usado, exatamente, garoto. É um motor usado para comprimir o gás. Então, essas 1.600 calorias de consumo de energia elétrica, nós vamos dizer que é igual ao trabalho, tá? O trabalho fornecido para essa máquina térmica. Então, esse cara aqui é o trabalho, 1.600 cal. Um abraço para cal, saudades. E retira certa quantidade do ambiente que está sendo climatizado e rejeita 2.000 para o exterior. Então, esse 2.400. Esses 2.400 é o calor que foi para a fonte quente. O que o aluno faz? Ele pega e divide um pelo outro e show de bola. Meu irmão, o seu papel maior aqui é o quê? É interpretar. Você tem que ser capaz de perceber que esses 2.400 não é o QF. Por isso eu não posso jogar ele na equação da eficiência. Eu preciso determinar quanto foi tirado da fonte fria. Se você já se ligou, é a diferença dos dois. Se ele ganhou só 1.600 de trabalho, como é que ele doou 2.400 para a fonte quente? Porque ele tirou 800 da fonte fria, ora. É ou não é? Não entendi, professor. Vamos ao quadro. Venha comigo, crianças e crianças. Olha aqui, o trabalho é a diferença entre o calor que é doado para a fonte quente menos o calor doado para a fonte fria. E não façam sons irritantes. O trabalho é 1.600, o que foi doado é 2.400. E você vai perceber que é a diferença dos dois. Ó. Por quê? Porque o que eu vou fazer? Eu vou mandar esse QF que está subtraindo para lá. Então fica 1.600 menos Q, mais QF, porque ele inverteu, né? Igual a 2.400. E agora eu vou mandar esse 1.600 para lá, que está somando e vai subtraindo. Claro, o calor tirado da fonte fria é a diferença entre o que foi doado para a fonte quente menos o trabalho. Porque o que é doado para a fonte quente é a soma dos dois. Se eu tiro do que foi doado o trabalho, o que sobra? A fonte fria, né? Precisa entender o que é uma subtração, né? Subtração é tirar. Se eu estou tirando do que foi doado o trabalho, vai sobrar quem? O que sobra é o que foi doado, que foi retirado da fonte fria. Tudo bem? Meu bem. Eu coloquei letra A aqui, mas nem tem letra A, não é uma questão de vestibular. Mas não era isso que ele pediu, o papai. Ele pediu para fazer a eficiência do condicionador. Tudo bem, é que eu preciso do QF para fazer eficiência. Agora eu posso fazer eficiência. Eficiência é QF por trabalho
Não vai me errar agora, hein? É 800 para 1.600. Não me põe 2.400 aqui. Tchaca, 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 biribiri. Fica 8 por 16. 8 é metade de 16. Isso dá um 0,5. É a eficiência. Ou uma eficiência de 50%. Fechou? Show de bola. Resposta. Letra B de baixinho. É nóis, irmão. Chega pra aleluia. Chega pra aleluia. Acabou! É isso aí. E agora? Alguma dúvida nisso aí, gente? Não? Nenhuma? Música de suspense. Então, nós vamos partir para a última aula sobre termodinâmica. Finalizando essa discussão, vamos ver como que o fato da minha água gelada esquentar está condenando o universo a morrer. Certo? Podemos? Estão prontos? Música de suspense, então. Bom, até agora nós ouvimos muito falar de que a energia não se destrói, nem se constrói. É uma ideia que vem desde Lavoisier. A energia não se destrói, ela sempre se conserva. Verdade? Verdade, a energia se transforma. Sempre se conserva, eu já não sei se é verdade, mas ela não pode se perder. Tá? A gente vai entender um pouquinho melhor isso hoje. Agora, se essa energia sempre se conserva, será que eu posso... Tá aqui um pensador aqui, ó. A sombra de um pensador. Será que eu posso ficar o tempo todo convertendo? Pode falar, Caio. Alguém levantou a mão aí? O que é? Caio, mão levantada. Giovanni, energia é finita, então, professor? É. Energia é finita. Limitada, tem uma quantidade de energia. O que é uma coisa muito louca, né, irmão? Você pensar que se eu não posso criar nem destruir energia, a quantidade de energia é sempre a mesma, desde o início do universo. Se ligou? E aí você pode pensar um monte de coisa, por exemplo, também, o ser humano não consegue criar água. A água só vai se transformando. Mas, enfim, isso é um papo para um outro dia. Mas então a pergunta é, beleza, a energia é finita, é uma quantidade é finita e constante, hein, Giovanni? A quantidade de energia é constante. Mas isso quer dizer que eu posso ficar eternamente convertendo energia elétrica em térmica, térmica em mecânica? E a resposta é não. Nós falamos disso na aula da semana passada. A segunda lei da termodinâmica diz isso. Há uma limitação quando eu vou converter calor, em trabalho. Por quê? Porque o calor é uma forma mais complexa de energia. Nós vamos entender hoje que é uma forma que tem mais entropia, tem mais desordem que o trabalho. Então, por isso, eu não consigo converter todo o calor em trabalho. Embora a energia sempre se conserve, aliás, embora a energia não pode ser destruída, cada vez que eu faço uma transformação nesse sentido, eu vou transformando, parte da energia vai se tornando indisponível. E se você se ligou, tipo aqueles pastores, né? Se você se ligou, meu irmão, aqui está decretado o fim do universo. Porque não podemos parar os processos termodinâmicos. Não podemos parar o aumento da quantidade de energia indisponível. Venha comigo para essa viagem. Olha só.
Imagine que nós estivéssemos todos no presencial. Ai, que vontade de abraçar cada um de vocês. Caramba, meu. Imagine que a gente estivesse no presencial e vocês chegassem para a aula de física do tio Isa. Que vontade de chorar, maluco. Ô, bicho. Me emocionei agora até. Cara, imagine que a gente tivesse, vocês chegassem para a aula do professor Isa e tivesse um pêndulo no teto da sala e o pêndulo estivesse balançando. Sabe o que vai acontecer? Nenhum de vocês, nem se vocês se reunissem, nem chamassem o professor Léo, que é, ó, tem eu aqui, o Léo aqui, hein? Outro patamar, diria o Bruno Henrique. Nem ele, vocês jamais conseguiriam determinar para que lado começou o movimento do pêndulo. Se ele primeiro foi para a direita ou se ele primeiro foi para a esquerda. Vocês nunca iam conseguir determinar se ele estava indo ou voltando. O que é ir, o que é o voltar. Sabe o que isso quer dizer? Que nesse tipo de processo não existe um antes e depois pré-definido e não tem importância um antes e depois. São processos reversíveis. Você pode chamar para lá ou para lá, de ir para lá ir, ou para lá voltar, ou para lá ir, para lá voltar e dar a mesma coisa, cara. Em 2019, o seu professorzinho de física falou assim: não existe tempo negativo. Ah, não existe, mas pode até existir. Se nós interpretarmos corretamente, nós podemos pegar todas as equações da cinemática e colocar tempo negativo. E sabe o que vai acontecer? Nada, vai dar tudo certo. Porque não existe aqui uma predefinição. Sabe o que quer dizer? Que não existe presente, passado e futuro. Esses processos são reversíveis. Saca? A gente não tem um conceito. Tudo é presente. Né? Se a gente não tem passado, presente e futuro, tudo é presente. São os processos reversíveis. Mas acontece que a termodinâmica vem mostrar para nós que existem processos irreversíveis. Olha a beleza do que a gente está estudando. A gente fala que física não é legal, caramba. Veja bem, cara, isso é uma coisa que desde a Revolução Industrial os caras estão tentando fazer, um motor eterno. Você pega um gerador que alimenta o motor e o movimento do motor alimenta o gerador. E pronto, ele vai se movimentar para sempre sem precisar gastar energia, com a mesma quantidade de energia inicial. E eu nunca mais pago conta de luz. Mas isso não é possível. Porque parte da energia vai sempre se tornar indisponível. Eu nunca vou conseguir converter 100% de calor em trabalho, porque tem um fluxo para as coisas acontecerem. E quando eu vou do menos complexo para o mais complexo, eu nunca consigo voltar completamente. E está aqui mais um paradoxo da vida real com a física. Toda vez que você avança para uma situação mais complexa, você nunca vai conseguir voltar para a situação básica que você vivia. Já dizia Einstein, cada vez que uma mente se abre uma nova ideia, ela nunca volta ao tamanho inicial. Então, esse moto perpétuo é a palavra para motor para sempre, lá em latim, né? Moto perpétuo. Ele nunca vai ser feito, nunca pode ser construído. Tá? Então, eu nunca vou conseguir converter toda a energia térmica em mecânica. Então, parece haver uma ordem para o tempo, uma ordem para as coisas. Então, graças à termodinâmica, aos processos naturais irreversíveis, nós temos um sentido para o fluxo temporal. Por mais que depois Einstein vai dizer que o tempo é relativo, que eu posso medir o tempo de forma diferente, mas ele não diz que o tempo não é sempre contínuo, constante. Que o delta T do tempo, eu já dizia isso para vocês lá em 2019, né? O delta T do tempo é sempre positivo. Alberto Gaspar vai dizer que a natureza admite só uma sequência para o transcurso dos acontecimentos naturais. Em todas há uma espécie de orientação que indica o sentido do transcorrer do tempo. Se alguém está fazendo uma pergunta, eu não consigo ver o chat. Se quiser chamar aí no áudio,
Quero ir para o próximo slide. Assim, em um fenômeno irreversível, é possível distinguir o antes e o depois. Então, graças à termodinâmica, a gramática pode flexionar os verbos, né? Em passado, presente e futuro. Meu tempo está passando. Então, um copo de água gelada, eu tiro minha garrafinha de água. Está aqui, olha, o exemplo que eu quero dar para vocês. Eu tirei minha garrafa de água, ela estava 10 graus na geladeira. O ambiente está a 25. Se vocês me disserem, professor, eu fiz 2 medidas da temperatura da sua garrafa. Uma deu 17 graus, a outra deu 13 graus. Eu consigo determinar qual foi feita antes, com certeza. A de 13 graus foi feita antes. Porque não há probabilidade da garrafa mais fria que o universo roubar calor, doar calor para o universo, porque ela está mais fria. Entende a segunda lei? Entende como as coisas se encaixam? Então é um processo natural, isso não pode ser revertido. Quer dizer, pode, mas não naturalmente, não na natureza. Então, na natureza, eu tenho um sentido para a coisa. Então, é óbvio, se você fez 2 medidas, não precisa dizer qual, de 15 e 13. A 13 foi feito antes. Então, eu sei o que é antes e o que é depois. Eu tenho um sentido para a seta temporal, graças a esses processos. Então, a gente sempre vai avançar de situações mais organizadas para menos organizadas. Então, essa é a palavra-chave aqui, ó. A energia não pode ser destruída nem criada, mas ela pode ser degradada. O que é degradar? Degradar é o seguinte, cada vez que eu faço uma transformação, um processo termodinâmico, parte da energia se torna indisponível. Já falamos disso, né? Essa parte que se tornou indisponível, se diz que essa energia se degradou. É por isso que eu não consigo reverter os processos. É por isso que tudo vai do mais organizado para o menos organizado. Abre esse parêntese aqui, ó. Desordem não é bagunça na física. Um alerta aos que defendem a teoria do design inteligente, dizem, então a segunda lei da termodinâmica diz que tudo foi do organizado para o menos organizado, então como que a vida evoluiu? Não. Não traga para o senso comum esse sentido de desordem. A segunda lei da termodinâmica propõe justamente a evolução da vida, porque quando ela diz que tudo vai do menos organizado, para o mais organizado, para o menos organizado, ela está dizendo... Pois não. Às 4h começa a palestra de Dia da Consciência Negra. Faltam 5 minutos. Mas não foi semana passada? Não. Sexta-feira da semana passada que teve o CPEC? Mas tem hoje também. Me perdoem. Eu vou finalizar então com isso, tá? Se eu passar 3 minutos das 4, vocês me perdoam, por favor? Eu não posso parar aqui agora, tá? Então, o que acontece? Quando eu falo, então, de desordem na física, eu estou falando de complexidade. Os sistemas vão dos mais simples para os mais complexos. E você não consegue reverter, porque ele foi para um estado mais complexo. O que é essa complexidade? Tá? Então, eu vou passar aqui a segunda lei da termodinâmica, a gente já estudou como que a gente vai explicar essa complexidade. Ludwig Boltzmann, ele vai dar uma interpretação da mecânica, da física moderna, da mecânica estatística para isso. Então ele vai dizer que em qualquer sistema físico há uma tendência natural do aumento da desordem. Desordem é grau de complexidade, não bagunça. Então dizer que tudo vai do organizado para o desorganizado, tudo vai do menos complexo para o mais complexo. E existe uma grandeza que mede a tendência à desordem. Ela é outra palavra-chave. Temos 2. Degradação de energia. Outra, entropia. O que é essa entropia? É aquilo que vai medir o grau de desordem. Então, a gente pode dizer, Boltzmann
já escreveu a segunda lei da termodinâmica dessa forma. Aqui. Já é uma outra forma. Com base na entropia, nós podemos escrever ela assim, ó. Todo processo natural, a entropia sempre aumenta. E tem um conto do Stimov que se chama A Última Pergunta. Eles colocam todas as informações do mundo no computador e fazem uma pergunta para ela. Como vencer a entropia? E ele diz, não tem dados para responder. Até que esse computador vai evoluindo, e eles perguntam de novo e ele dá uma resposta que eu não vou dizer qual é a pesquisa aí. É um conto maravilhoso. Tá? Bom, vou pular aqui as máquinas térmicas reversas para falar como que isso foi entendido por Clausius, né? Então, voltamos aqui em Boltzmann, tá? Clausius vai dizer que entropia é a quantidade de calor, de energia que se tornou indisponível dentro de para uma dada temperatura. Então, lembra, você fez um processo, parte da energia se degradou, parte se tornou indisponível. O quanto disso se tornou indisponível é a entropia. Então, dizer que a entropia sempre aumenta, como disse Boltzmann, é dizer que a quantidade de energia indisponível sempre aumenta. Lembra que eu falei da decretação da morte do universo? A sua garrafa de água esquentar, quando você tira da geladeira, indica o fim do universo. Por tudo isso. Porque a entropia sempre aumenta, a quantidade de energia indisponível sempre vai aumentar. Tá? Então, entropia é a medida da parcela que se torna a medida da parcela de energia que não pode mais ser transformada em trabalho, não pode mais ser transformada em energia útil. É energia indisponível, é a entropia. O Boltzmann vai dizer que a entropia é uma constante, claro que a gente não vai estudar isso aqui, né? Vezes logaritmo neperiano de W. Quem é W? Microestados possíveis. Uma matéria. O que é esses microestados possíveis? Veja, eu seria um idiota se eu propôs para vocês aqui a ideia de que um vidro de perfume quebrou e o líquido espontaneamente voltou para dentro do frasco. Isso nunca vai acontecer. Porque quando ele se quebra, as partículas que compõem, elas adquirem uma nova condição, uma nova possibilidade de estados. Pensa numa partícula que só pode se mover em uma dimensão, só no eixo X. Aí você dá para ela se mover em duas dimensões, X e Y. Você está aumentando os microestados possíveis. Estou falando agora microscopicamente. Então, tudo vai de menor probabilidade para o de maior probabilidade. Isso nunca vai voltar a acontecer. Não espontaneamente. Né? Você vai ter que juntar todo o perfume para pôr dentro do frasco de novo. Porque você deu a esse sistema uma complexidade maior. O que é essa complexidade maior? É o W lá de Boltzmann. É os microestados possíveis para cada partícula do sistema. Ela tem mais possibilidade de onde estar. Então, ele não vai naturalmente retomar a uma situação menos complexa, tá certo? Então, o aumento da entropia é algo inevitável. Ela sempre tende a aumentar, tá? Então, agora, o tema da aula, e nós estamos finalizando, era termodinâmica, início e fim do universo. Eu já dei a pista do fim. Por que esse universo acaba? Indisponibilidade de energia, quando não houver mais energia indisponível. Então, agora vamos pensar no início. Cadê o Gigi? Se toda a energia é constante, sempre a mesma, e ela está se tornando indisponível, nós temos um sentido para o tempo, quer dizer que em um momento, toda essa energia era disponível. Nenhum processo termodinâmico ainda havia sido feito. Que momento é esse? É o Big Bang. É o início do universo. Que aí você pode entender da forma que você quiser entender. Uma expansão espontânea como Big Bang ou uma criação de um ser, não sei. Mas esse é o momento onde toda a energia estava disponível. Nenhum processo termodinâmico havia sido feito. Então, nesse gráfico, o que eu tenho? Ó, a quantidade de energia do universo, que é sempre a mesma, sempre constante.
E na linha de baixo, eu tenho a quantidade de energia disponível. Energia disponível. E desde o primeiro processo termodinâmico, a energia disponível está em diminuído. E o que vai acontecer num futuro? Se o tempo sempre passa, a gente definiu um sentido para o tempo, né? Volta lá no gráfico, que o tempo sempre vai avançar e a entropia sempre aumenta, a quantidade de energia indisponível vai sempre aumentar, até o ponto que a entropia teria um valor máximo. E toda a energia se tornaria indisponível, ou toda a energia disponível se tornaria zero. Dessa forma, todos os processos que geram vida, luz e calor parariam. E o universo ficaria cada vez mais frio e escuro, mais frio e escuro, mais frio e escuro, até que ele se torne um grande escuridão sem vida a 0 graus Celsius. Essa é uma das possíveis teorias para a morte do universo, é a teoria da morte térmica do universo. Cada vez que nós realizamos uma transformação, parte da energia se degrada, cada vez que a minha água esquenta, parte da energia se degrada e eu diminuí a quantidade de energia disponível. Eu aumentei a entropia, até que ela vai chegar um dia num ponto máximo e toda a energia indisponível se torne zero. E a gente só tenha no universo escuridão e o frio do 0 Kelvin, ou 0 absoluto. Assim eu encerro e faço a chamada e vocês estão liberados, estão presentes no dia de hoje, nessa aula maravilhosa. André, Caio, Ellen, Felipe, Gabriel, Giovanni, Gustavo, João Marcelo, Jonatas, Caio, Karen, Leonardo, Luana, Lucas, Lucas Ribeiro, Mariana, Mel, Murilo, Pedro, Vitor, Vinícius. Sempre uma alegria estar com vocês. Beijo e até a próxima. Eu tô aí, se alguém quiser trocar alguma ideia depois do encerramento da gravação. Valeu.